Olá pessoal, e aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está vendo esse vídeo, mas nós vamos hoje tratar de um assunto bem legal, né? Que é exercício sobre divisibilidade de conjunto dos números naturais. Falamos de aulas anteriores que nós vimos lá os múltiplos de um número natural e nós vimos também os divisores de um número natural. Lembra que cada caso ali eu expliquei, né, dos divisores, que a gente está falando da tabuada, a gente coloca os números naturais em cima e aí eu faço a multiplicação, daí eu vou projetando o número natural dentro de um conjunto, né, dos múltiplos, que eles são infinito. Falei também um pouco sobre os divisores, né, que os divisores é finito, eu tenho uma quantidade certa de algarismos, né, de números naturais que ficaram dentro do conjunto, né. Trouxe ali a questão do número sendo composto, né, ele sendo perfeito, então quando composto o número vai ser par e quando for o número perfeito o número vai ser ímpar, a quantidade de elementos que vão estar dentro do conjunto, enfim, tudo isso nós vimos na aula anterior, nas aulas passadas, e hoje eu quero colocar aqui para você um exercício para efetivar legal aí o seu entendimento sobre a divisibilidade do conjunto dos números naturais. Então eu coloquei aqui 3 exercícios bem simples, bem fácil, mel na chupeta, para a gente desenvolver, para vocês terem aí o hábito de estudo, né? Para vocês aí praticarem dentro daquele assunto que nós abordamos. Eu vou sair um pouquinho da tela para você dar uma printada, printou, 1, 2, 3, e aí você tem a possibilidade então de desenvolver aquele assunto que eu tratei nos vídeos anteriores. Então, ele está pedindo aqui para você escrever os divisores de cada número natural, esse N aqui com a bolinha número, tá? Aí eu abrevei. Número natural representado abaixo. Então, eu tenho aqui os divisores de 6, de 15 e de 25. Então, vamos lá. Os divisores sempre vai começar com 1, né? Ou seja, na tabuada do 1 eu tenho 6, eu tenho na tabuada do 2, eu tenho na tabuada do 3, e eu tenho na tabuada do 6. Eu quantidade par porque 6 não é perfeito. Eu não consigo fazer um quadrado com 6. 2 vezes 3 é 6. Mas eu não consigo fazer um quadrado, é um retângulo. Enfim, são os números perfeitos. Então, eu vou fazer o meu teste. Então, a quantidade de elementos que está dentro desse conjunto, por ser um número par, tem que dar par. Então, ficou, ó, 6 vezes 1 dá 6 e 3 vezes 2 dá 6. Fechou? Fechou. Aqui não esqueci de ninguém. Não esqueceu de ninguém. Então, esses 4 elementos aqui são os divisores do número 6, conjunto dos números naturais. Aí eu vou para o 15, mesma coisa, vai ser por 1, não dá ser por 2, né? Porque 2 vezes 7 dá 14, então não é por 2. É por 3, porque 3 vezes 5 dá 15. É por 5, 15 vezes 1 dá 15, 5 vezes 3 dá 15. Então, os divisores de 15 está aqui representado por 1, por 3, por 5 e por 15. Então, multiplicando aqui, formando o meu parzinho, eu tenho que dar esse número que está aqui dentro, que são os divisores. Então, eu achei aqui todos os divisores de 15. De 25, então, vai ser por 1. Sempre vai começar por 1, professor? Sempre vai começar por 1. Ele não está na tabuada do 2, não está na tabuada do 3, não está na tabuada do 4, está na tabuada do 5 e só pode ser o 25. Nossa, esse é mais fácil. Põe isso na prova? Sempre vai ser fácil fazer número com perfeito? Olha, naquele vídeo que eu fiz eu coloquei o 16, então vai aparecer no 1, vai aparecer no 2, vai aparecer no 4, vai aparecer no 8 e vai aparecer no 16. Então não é moleza assim como você está pensando, não é tudo isso, tá? Então aqui apareceu a quantidade ímpar, por quê? Porque esse camarada aqui é perfeito, 25 é perfeito. Então, ó, 1, 2, 3, 3 elementos dentro do conjunto para obter os divisores de 25. Vou repetir, 25 vezes 1 dá 25, e aí esse número que está aqui no meio eu multiplico por ele mesmo. Tem que dar o valor que está aqui dentro do parêntese, tá? 5 vezes 5, 25. Só vai multiplicar por ele mesmo quando o número aqui for perfeito, tá? Que perfeito significa que dá para fazer um quadrado. Não esqueça disso. Poxa, por que você pergunta alguma dúvida? Não dá para perguntar para você, pergunta para o teu professor, meu querido aluno. Pergunta para o professor. Se eu encontrar você um dia no colégio, pergunta para mim, tá bom? Mas é bem simples. Eu acho que você não tem dúvida, é bem tranquilo esse assunto ali. Muito bem, aqui ele está agora pedindo os 6 primeiros múltiplos. Por que ele está pedindo os 6 primeiros múltiplos? Porque os múltiplos eles são infinitos. Então é bom que o elaborador, quando o cara está construindo a questão, ele limita a quantidade de números, porque senão você vai ficar praticamente idoso colocando todos os números múltiplos. Eu sei que você não vai fazer isso, só uma ideia, tá?
Então ele colocou aqui somente 6 números, então eu vou colocar o que ele pediu. Eu abro com a chave e eu faço isso aqui, ó. Lembrando, ó, eu coloco o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e vou embora. Aí eu faço assim, ó, 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 2 dá 12, 6 vezes 3 dá 18, 6 vezes 4 dá 24, 6 vezes 5 dá 30 e 6 vezes 6 dá 36. Aí eu ponho uma vírgula aqui, ó, só para ficar bonitinho, para separar, porque senão você vai achar que é um número gigantesco. Pronto, tá aí. Fiz os meus múltiplos do número 6, que é um elemento natural, os 6 primeiros múltiplos. Tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Errou, professor! Errei, tá? Então, aí eu fecho, tá? Porque como ele mandou 6, eu não preciso botar as bolinhas. Eu esqueci de colocar. Como eu coloquei o 0, então o 0 já tomou conta ali do 6, tá? Então são 6 dígitos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6 primeiros, tá? O 0 também inclui para achar o múltiplo. Mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu abro aqui, aí eu vou fazer de amarelo. Eu gosto muito de amarelo, gente. Eu acho amarelo muito massa. Para manchar roupa é uma beleza. Ó, 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 3 dá 12, 4 vezes 4 dá 16 e 4 vezes 5 dá 20. Fecho. E esses números que estão aqui em cima é a dica que eu dei para você em vídeo anterior. Tá? Não estou falando que você obrigatoriamente tem que fazer isso toda hora. Isso aqui é uma dica. Não estou falando para você, não, o professor falou isso na sala, agora o professor Marcos está falando isso na aula, então tem que fazer isso. Não, aqui é a minha dica, para que eu não erre. Porque pode acontecer um de vocês ficarem na hora da prova e ficar um pouco, puxa vida, e agora, como é que faz isso? Então aqui é a dica para você não se perder na hora da prova. Muito bem, aqui eu vou fazer com 7 também, então vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então tá bom. Aí eu abro a minha chave, eu tenho que colocar sempre esses elementos dentro de chave, porque é um conjunto, tá? Então aqui vai ficar 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 1 dá 7, 7 vezes 2 dá 14, 7 vezes 3 dá 21, 7 vezes 4 dá 28 e 7 vezes 5 dá 35. Fecho e ponho a vírgula. Tá aí. Vou deixar aqui bonitinho, tá? Já que eu fiz todo mundo de amarelo, então vou botar amarelo aqui também. Muito bem. Aí, aqui ficou... aqui tá bom. Tá bom? Então aqui são os múltiplos. Os múltiplos são infinitos números, então eu tenho que limitar, porque senão você vai ficar escrevendo número aí até a sua velhice. E eu não quero isso. Você é muito jovem para ficar escrevendo número natural dentro de um conjunto. Tá bom? Beleza. Posso avançar? Então tá bom. Muito bem. Aí, a última questão, bem simples, bem tranquilo. Ele colocou aqui 1, 2, 3, 4, 5 números e ele quer que você saiba qual desses números aqui são divisíveis por 2, por 3 e por 5. Aí eu vou apagar aqui. Quer que eu saia para você dar uma olhada como é que ficou? Quer dar uma printada pelo menos até agora? Vamos lá, 1, 2, aí, beleza. Então vou apagar aqui o número 1 para a gente fazer ali o último exercício 3. Então aqui, queridos, olha como vai ficar. Professor, como é que eu vou saber isso aqui? Bem, quando eu sei que o 2 é divisível por esses 5 números que estão aqui, você vai observar no último algarismo aqui, ó. Esse cara é par porque é 0, esse cara não é par, então não é por 2, esse é par é por 2, esse é par é por 2 e esse não. Então eu vou colocar aqui, ó. Por 2 eu vou colocar aqui, ó. É o 60, o 120. Pessoal, mas por quê? Porque se eu pegar 60 dividido por 2, vai dar 30, vai dar resto 0, então é divisível. 120 dividido por 2 vai dar 60, vai dar resto 0, é divisível. 36 dividido por 2 dá 18, dá resto 0, é divisível. Se eu pegar 531 e 27 dividir por 2, vai dar resto, então ele não é divisível. Tá? Então isso é um dos critérios que você vai ver daqui a pouco nas aulas subsequentes, as aulas lá na frente. Você vai ver que existem alguns critérios para você saber se o número natural ele é ou não divisível por aquilo que você está procurando, tá? Muito simples também. Muito bem. Então aqui eu vou por 3, que o meu exercício pediu aqui, ó. 60 está na tabuada do 3? Tá, 60 é divisível, beleza. 531, puxa, professor, agora eu não sei. Então você vai pegar 531 e vai dividir por 3. Se dá resto 0 aqui, significa que esse número está na tabuada dele. Então vamos lá, ó.
Dá 1, né? 1 vezes 3 dá 3, sobra 2, abaixo o 3. 5 vezes 3 dá 15, 6 vezes 3 dá 18, 7 vezes 3 dá 21, 8 vezes 3 dá 24, então é 7. 7 vezes 3 dá 21, 23 menos 21 dá 1, baixa 1 aqui de novo, e aqui vai ficar 7, então vai dar resto zero. Então, 531 está na tabuada do 3. Quem é o número que multiplicado com 3 que dá o 531? É o 177. 177 vezes 3 dá 531 porque deu resto zero. Então, 531 é divisível por 3. Eu não sei isso, o que eu tenho que fazer? Divido o número. Se der resto aqui é porque ele não é divisível. Beleza? Então tá bom. Apaga, vamos para o próximo. 120. 120 também. Por quê? Porque se o 12 está na tabuada do 3, 120 também vai estar. Então eu vou colocar aqui. 36 está na tabuada do 3? Está na tabuada do 3. 36, ou seja, 9 vezes 3 dá 27, 10 vezes 3 dá 30, 11 vezes 30 dá 300, 11 vezes 3 dá 33 e 12 vezes 3 dá 36. Então 12 vezes 3 dá 36. 36 está na tabuada do 3. Nossa, professor, mas o 3 tem um monte aí. Tem. E o 27 também, porque 9 vezes 3 é 27. Então o 27 também é divisível por 3. Então significa que esses números que estão aqui dentro dessa chave, ou seja, esses elementos que estão aqui, eles são na tabuada do 3, portanto eles são divisíveis. Lembrando que divisíveis quando dá resto zero. Beleza? E aqui por 5, que é o último, por 5, 60 está na tabuada do 5, 531 não está na tabuada do 5. Ah, mas e o 36? Bem, 36 não dá, né? Porque 7 vezes 5 dá 35, aí 8 vezes 5 dá 40, então passou, já não dá mais. Aqui mesma coisa, 5 vezes 5 dá 25, 5 vezes 6 dá 30, então passou, então ele também não é. Beleza? Então são esses dois elementos aqui que estão na tabuada do 5, portanto 60 e 120 são divisíveis por 5. Então, veja que é um exercício muito simples, mas é de grande importância você trazer esse entendimento, dizendo quando é que é divisível e quando são múltiplos. Lembrando que divisíveis, então, tem que dar resto zero, portanto, ele está na tabuada do número que você está pesquisando. E os múltiplos aqui, eles são limitados, tem que dar limite, tem que colocar uma quantidade, porque senão você vai ficar aí até sua velhice colocando número natural. Tá bom? Esses foram os 3 exercícios que falamos um pouquinho sobre as divisibilidades de um número natural, tanto os múltiplos quanto os divisores, para deixar claro para você, quando está trabalhando aí na sala de aula ou fazendo exercício dessa natureza, você tem algum exercício plus, algo a mais para ajudar no seu entendimento. Tá bom? Grande beijo para você, Deus abençoe e até a próxima. Valeu, até mais.